Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos aqui novamente. Toda semana na presença de Deus, através da missão católica, com o objetivo de levar a palavra de Deus ao seu coração, à sua família. E hoje encerramos a série da reflexão dos 7 pecados e 7 virtudes capitais, onde hoje nós vamos falar sobre o pecado da gula e a virtude da temperança, do domínio próprio, do autocontrole. Você já saiu da mesa, do almoço, da janta, com aquela expressão assim: nossa, exagerei, nossa, comi demais? Pois é, nós vamos conversar sobre isso agora. Há coisas na vida da gente que já foram banalizadas. A gente já não encara mais como pecado. A nossa consciência já está relaxada. Mas vamos ver o que a palavra de Deus e vamos ver o que essa reflexão pode nos ajudar a sermos pessoas melhores para nós fazermos em tudo a vontade de Deus, nosso Senhor. Vamos então ouvir a palavra de Deus, que hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus, nosso Senhor. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfarei os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, aqui está a gula, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Esta é a palavra que Deus traz para nós nesse dia. Queridos irmãos, a gula é o excesso de alimentação, é o excesso de comida, de bebedeiras. É quando você extrapola, é quando você come além, é quando você não para no satisfeito para o seu corpo e entra no prazer de comer. Deus colocou o sabor e nos deu a graça do prazer na alimentação. Imagine se a gente fosse se alimentar, se a gente fosse comer alimentos importantes para a nossa sobrevivência, para manter o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, se não tivesse sabor. Deus colocou sabor. Deus nos deu a graça do prazer. Mas não para que a gente se tornasse escravo do alimento, escravo da comida, escravo das bebidas. Não, meus irmãos. É necessário que haja temperança, controle, autodomínio. O alimento foi feito para o homem não foi feito para o alimento. Nós precisamos do alimento para viver, a gente não vive para comer, não vive para beber. É necessário que a gente entenda que todo o excesso é pecado. Já parou para pensar? Aquela comida, aquele resto de comida que dava ali 5, 6, 7, 8 colheradas, garfadas boas, que vai para o lixo, alimentaria uma pessoa que há 1, 2, 3 dias não se alimenta? Enquanto uns comem muito e estão esbanjando, escolhe o que quer comer, tantos outros estão pedindo, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho desta comida. É pecado.
quando a gente come, quando a gente esbanja, quando a gente não pensa no outro, quando coloca no prato, quando a gente come além do que nós aguentamos, do que o corpo precisa. Nós precisamos de pensar em tudo isso. Nós travamos uma luta contra o pecado. Veja bem, desde quando o pecado das origens entrou no mundo, desde quando nós herdamos o pecado original, nós travamos uma luta interior, um combate espiritual. Gente, combate espiritual não é somente contra o demônio. Combate espiritual não é contra os espíritos imundos somente, é contra nós mesmos também. Contra as nossas más inclinações, contra os nossos exageros, nossos excessos. Sim, queridos irmãos, os pecados capitais que nós estamos refletindo nesta série, no qual acaba hoje, esses pecados têm o poder de nos levar para o inferno, se eles não forem combatidos. Claro que nós somos pecadores, mas Deus nos dá a sua graça e o seu favor. Para nós vencermos a luta contra os pecados, é necessário que nós unamos o nosso esforço pessoal à graça de Deus, ao auxílio, ao socorro de Deus. Sem Deus, nós nada podemos fazer, disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, da força do alto, desta virtude do autocontrole e do autodomínio. É necessário unir a nossa boa vontade à graça de Deus. Senão, meus queridos irmãos, nós perderemos sim o céu. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão porque fazem más escolhas. Deus não manda ninguém para o inferno, mas o inferno existe, ensina a Santa Igreja. E é condenado ao inferno aquele que rejeita a vontade de Deus, aquele que faz de tudo para não fazer a vontade de Deus, aquele que não é obediente. Se nós amamos a Deus e servimos o Senhor Jesus, se somos servos e Ele é Senhor, se somos criaturas e Ele é o Criador, se somos humanos e Ele é Deus, e se almejamos passar a nossa eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário, queridos irmãos, que aqui na terra a gente siga o modelo de vida proposto por Ele. Não me venha com desculpas para pecar. Nós temos muitas desculpas para pecar. Todo mundo faz. Estou estressado. Hoje eu preciso comer, eu preciso beber para tirar o estresse. O meu superior faz pior, o meu pai faz pior, o meu patrão faz pior, o padre faz pior. Então a gente vai dando desculpas, justificativas para o nosso pecado. Eu vou pecar porque semana que vem eu me confesso. Vai ter confissão comunitária, ninguém vai saber mesmo, eu vou confessar. A gente vai dando desculpas para justificar os nossos pecados. Eu já estou no pecado mesmo, já estou lascado mesmo, então eu vou cometer esse mesmo. Não é assim que muitos pensam? Esse pecado não é tão grave, não é possível que está todo mundo matando todo mundo guerreando, todo mundo roubando o Brasil, e Deus vai ficar preocupado com a minha gula. Não, Deus não está preocupado com a sua gula, nem com a minha gula. Deus quer nos salvar. E existem regras, existem leis, existe o amor a Ele que a gente precisa. Olha, meus irmãos, pecar, a questão do pecado, não é simplesmente para fazer as regrinhas bonitinhas, não, como regra de trânsito, não vira à direita, vira à esquerda, pare, não, dê preferência para o pedestre, não, é questão de amor. Se você ama Deus, você busca fazer a vontade dEle. Nós evitamos o pecado, não é por medo do inferno, nós evitamos o pecado, é porque nós amamos a Deus, somos gratos por tudo que Ele fez por nós e não queremos desagradá-lo, feri-lo, ofendê-lo. É isso. O pecado são as obras da carne. Os frutos do Espírito é viver conforme a vontade de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus e se eu busco viver conforme a vontade de Deus, então eu busco viver conforme o Espírito, guiado e conduzido por esse Espírito. Se eu preciso da graça de Deus para ter a temperança, para ter o autodomínio, o autocontrole, se eu preciso da graça de Deus, é por isso que nós rezamos, é por isso que nós comungamos, vamos à Santa Missa, recebemos Jesus vivo eucarístico, é por isso que confessamos, é por isso que jejuamos, é por isso que partilhamos os nossos bens, fazemos caridade. É por isso que nós rezamos o Santo Rosário, próximos a Nossa Senhora, pedindo que ela alcance de Jesus a pureza do nosso coração.
Precisamos de nos preparar para receber a graça de Deus, porque como nos ensina Santo Agostinho, a graça sobrepõe a natureza. A graça, ela não dispensa a nossa natureza, não. Nós precisamos de ter boa vontade, de preparar a nossa natureza, preparar o nosso coração, a nossa alma para receber a graça de Deus. Queridos irmãos, Deus nos chamou para o céu. Deus nos chamou para viver conforme a vontade dele. A escolha quem faz é cada um. Nós somos consequência das escolhas que nós fazemos. Quantas pessoas que dão desculpas para pecar? Será que Deus vai mandar todo mundo para o inferno? Não, não vai. Deus não manda nenhuma alma, ninguém para o inferno. As pessoas é que vão por causa das suas más escolhas. Ah, mas você está falando como se você fosse dono da verdade. Eu não. A Igreja Católica, ela detém a verdade. Ela que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo a autoridade e o poder. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É Jesus que deu autoridade para a igreja conduzir o povo aqui na terra. Assim como Moisés conduziu o povo pelo deserto, através das leis que Deus deu a ele, a Igreja Católica Apostólica Romana também conduz o povo para o céu. Não tenha medo de ser católico e nem de viver a palavra a partir da interpretação da Igreja Católica, porque tem 2000 anos, queridos irmãos, que a Igreja Católica interpreta a Sagrada Escritura e nos dá o caminho de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nosso Senhor Jesus Cristo diz para a gente não julgar, é porque não devemos julgar. Se nosso Senhor Jesus Cristo diz para a gente rezar e abençoar os inimigos, é porque devemos fazer. Se nosso Senhor Jesus Cristo disse para a gente vigiar a nossa língua, devemos fazer. Mesmo que a gente não entenda e compreenda muita coisa, mas fazemos por obediência, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos para o prazer. Deus nos concede o prazer para viver é diferente. Nós não somos escravos. Queridos irmãos, Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos livres do pecado, livres do demônio, livres do inferno. Jesus se fez caminho, Ele que é verdade e vida. Então não é o meu jeito de viver ou o meu jeito de interpretar a Sagrada Escritura, é o jeito de nosso Senhor Jesus Cristo, interpretado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de pedir a Deus: Senhor, eu tenho o pecado da gula, eu tenho o pecado da luxúria, eu tenho o pecado da soberba, eu tenho o pecado da avareza, o pecado da ira, eu tenho o pecado da inveja, o pecado da preguiça. Me liberta desses males, me dá a sua graça, Senhor. É assim. É nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo a miséria que somos, a miséria que temos, é que Deus nos tornará melhores, maiores. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua caminhada. E que as tuas decisões não estejam de acordo com as tuas fraquezas, mas que estejam de acordo com a vontade de Deus. O que tem acontecido nos tempos de hoje é que as pessoas têm desistido da palavra de Deus por causa das suas fraquezas. Elas olham para as suas fraquezas e falam: eu não consigo viver a palavra de Deus. Ninguém consegue se não for pela graça. O que nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é jogar a toalha. O que nós não podemos é falar: deixa isso para lá, não tem jeito mesmo. Não! Ânimo, coragem, força. Jesus te ama. Você é um filho amado de Deus. Ele morreu na cruz e derramou sangue por amor a você. Ele não desistiu e não desanimou de você. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, abraça-o, volte, tenha coragem de romper com o pecado, tenha coragem de romper com o sistema e com o esquema de pecado que já está a sua vida. Rompa, faça do jeito de Deus. Essa vida não tem nada para nós, tudo passa. A vida que queremos é a vida eterna. Que venha sobre você, sobre mim, sobre nós, a graça de Deus, a força de Deus, as virtudes de Deus, por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus te enche de muita luz. Deus te enche de muita vida. E até semana que vem, se Deus quiser.